Shalom, princesa linda e amada do nosso Deus, mulher de joelhos, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma exposição à palavra de Deus, aquela palavra linda que nos transforma, aquela palavra que é a palavra de Deus que dá o norte para as nossas vidas, amém? Vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza à verdade dele, à palavra dele, que transforma as nossas vidas, amém? Você pode orar comigo agora? Paizinho, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por termos a tua palavra em nossas mãos, por podermos abri-la, compartilhá-la, aprender dela. Nos ensina, Espírito Santo, nessa hora. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, de confronto com as nossas necessidades, nos libertando, nos transformando e nos sarando, Pai. É o que te pedimos nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos de Atos 18. Em Atos 18, começa Paulo saindo de Roma e indo para Corinto. Porque foi decretado ali em Roma que os judeus saíssem daquilo ali, se retirassem de Roma. Então Paulo ele se retira de Roma, ele vai para Corinto e ali em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, que eram um casal que também serviam a Jesus. E olha que lindo, aqui nesse capítulo 18 diz que Paulo ele tinha um trabalho também. Sabe o que Paulo fazia? Paulo ele construía tendas. No versículo 3 fala isso, ó. Eles tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles, né? Paulo indo para Corinto, ele passa a morar com Priscila e Áquila, e eles ali praticavam esse serviço de construir tendas. Só que olha lindo, no versículo 5, Paulo ele deixa de fazer uma profissão também e ele se entrega totalmente à palavra de Deus, ao ensino, a pregar o evangelho de Cristo, a pregar que Cristo é Jesus. O que é Cristo? Cristo, ele tem um significado em grego, em latim, como o enviado. E em hebraico, Cristo é o Messias. Os judeus sabiam que pelos profetas do Velho Testamento que seria anunciado o Messias. Eles sabiam pelo profeta Isaías mesmo e outros do Velho Testamento, em Salmos, que Jesus viria, que o Messias viria. E na realidade, se a gente for olhar até hoje os judeus esperam o Messias. Eles acreditam que o Messias ainda não veio. Muitos deles não creem que Jesus Cristo é o Messias. E aqui Paulo começa a anunciar que Cristo, esse Cristo tão esperado, o ungido, o enviado, o Messias, ele começa a anunciar, Paulo, que esse Messias era Jesus. E ali nesse capítulo diz que muitos dos judeus, muitos dos gentios começaram a crer em Cristo. A gente tem estudado sobre isso, né? Tem confessado o arrependimento, tem confessado os seus pecados, tem se arrependido, sido batizados na água, batizados com o Espírito Santo. E Deus tem feito ali maravilhas naquele lugar, amém? E Pedro, ele continuava a anunciar, e não só apenas para os judeus, não só apenas para os gregos, não só apenas para os gentios, mas também para os principais da sinagoga. Porque aqui fala que, por exemplo, Crispo, no versículo 8, o principal da sinagoga, creu no Senhor, em Cristo como Messias, Jesus como Cristo, com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E naquela noite ali, a palavra diz no versículo 9, Paulo ele teve durante a noite, ele teve uma visão. E o Senhor disse assim para ele, e eu queria que você tomasse essa palavra para a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Disse assim: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que o Espírito Santo nos ensina aqui nessa hora? Que quando nós tememos, nós nos calamos. Quando nós tememos o homem, aquilo que os homens vão pensar, falar de nós nos calamos, nós recuamos, nós nos paralisamos. E aqui o Senhor fala em visão para Paulo: não temas, não se cale, fale, anuncie o evangelho.
Eu não sei como que está na sua vida hoje, talvez dentro de casa, talvez no trabalho, eu não sei. Mas talvez você tenha temido algo, temido pessoas e tem se calado a anunciar que Jesus é o Cristo. Tem se calado em anunciar aquilo que Cristo fez na tua vida, o poder que Ele tem de transformar. E eu quero, em nome de Jesus, nessa hora, trazer essa visão para a minha vida e para a tua, essa visão que Paulo teve, do Senhor dizendo para ele, e o Senhor ele diz a você e a mim nessa hora, não temas, não se cale, fale aquilo que eu te chamei para falar, faça aquilo que eu te chamei para fazer, amém? Em nome de Jesus, nós devemos apenas temer ao Senhor, o nome do Senhor, mais nada, mais a ninguém, mais a coisa nenhuma, apenas temer ao Senhor. E que nada, nem ninguém venha calar a nossa voz profética, que nada, nem ninguém venha calar a nossa voz de anunciar que Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, amém? E ali, seguindo os versículos 12 ao versículo 17, os judeus, como a gente já viu alguns capítulos para trás, uns criam e outros ficaram indignados. Quem é esse que está ensinando totalmente contrário à lei que nós estudamos, contrário à lei que nós cremos que era a lei de Moisés? E eles levam ali perante Galho. Galho, ele era o procônsul de Acaia. E procônsul é o quê? Procônsul, ali no dicionário, é o governador da província. Então, esse rapaz, né, esse homem, o Galho, ele era o governador daquela província. Então, leva o Paulo a ele para prendê-lo, de alguma forma açoitá-lo. Só que Galho, ele fala assim, ó, olha, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão, eu poderia atender vocês, o que vocês querem fazer com esse Paulo. Mas se é questão de palavra, de nome, de vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, no versículo 14 e no versículo 15. E aí, esse Gaio, que era o procônsul ali daquela província, expulsa o pessoal ali do tribunal. E aí o povo indignado, eles pegam os Sóstenes, que eram responsáveis ali pela sinagoga, e açoitam ele. Só que a Bíblia que diz que esse Galho não se incomodava com nada. Nem o que eles queriam fazer com Paulo, nem o açoite que eles fizeram no principal da sinagoga. Amém? E ali, seguindo nos versículos 18 ao versículo 23, diz que Paulo permaneceu ali muitos dias. Só que depois ele foi para Síria, depois ele foi para Éfeso. Ali eles pediram para ficar naquele lugar. E aí Paulo diz assim, se Deus quiser, voltarei a vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. E uma coisa que o Senhor me acentuou muito nessa hora, será que todas as decisões que nós tomamos, a gente pensa assim, se Deus quiser? Ou a gente vai tomando as nossas decisões porque a gente acha que é o certo? Porque a gente acha que é tomar decisão. Ali o povo pediu para Paulo ficar naquela cidade, continuar com eles. Talvez humanamente falando a gente pense assim, poxa, se anunciar a palavra de Deus, já que eles estão pedindo, vou ficar. Mas nem tudo que parece ser bom é o certo. E aí Paulo não sentiu aquilo no coração de ficar naquele lugar e falou, se Deus quiser eu volto, senão eu não volto. E eu queria dar esse conselho para nós nessa hora. Usar isso para a minha vida também. De tudo que nós formos fazer, perguntar ou já começar a resposta assim, se Deus quiser, farei. Se Deus quiser, isso acontecerá na minha vida. Se Deus quiser, isso será estabelecido na minha vida. Amém? Porque a gente coloca isso para conta de Deus. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Se o Senhor quiser, vai ser feito. Se o Senhor quiser, não vai ser feito e eu vou entender que é a vontade do Senhor para minha vida, que é uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Amém? E aí ele vai seguindo, anunciando a palavra, que a Bíblia diz que todos os sábados ele estava ali na sinagoga, pregando, ensinando sobre Cristo, que é Jesus, o Messias. No versículo 24 até o versículo 28 fala que ele chega ali em Éfeso, e ali em Éfeso ele encontra Apolo, eu ia falar Paulo encontra Apolo, que era um homem muito persuasivo, muito convincente nas suas palavras, poderoso nas escrituras. A palavra diz no versículo 25 que ele era instruído no caminho do Senhor, um homem fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Nós temos visto que no livro de Atos, desde o primeiro capítulo, né, quando Jesus ele volta ao céu e dá uma direção ali para os discípulos, Jesus ele falava, né, João Batista batizou com água, mas eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. E esse Apolo era um homem instruído na palavra, conhecia Jesus, anunciava Jesus, mas ele só era batizado nas águas e não com o Espírito Santo. E aí, Priscila e Áquila, que era um casal que estava caminhando com Paulo nessa empreitada, nessa viagem missionária de anunciar a palavra de Deus, começa a ministrar na vida de Apolo sobre esse batismo com o Espírito Santo, sobre o que Jesus tem poder de fazer, sobre o que Jesus faz na vida da pessoa. E aí, de fato, a vida de Apolo é transformada 100%, é complementada na palavra de Deus. E lindo que aqui fala assim, ó, no versículo 27 ao versículo 28, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é o Jesus. Até que ponto nós temos conhecimento da palavra de Deus para, através dela, provar que Cristo é o Jesus? Até que ponto temos conhecimento da palavra de Deus para provarmos que o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma as famílias, vidas? Por isso a gente está aqui. Por isso a gente está aqui já desde o início do ano, lendo juntos Provérbios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, nos aprofundando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, ao ponto de, provando nas Escrituras, podermos falar que Cristo é o Jesus. E meu pedido ao Senhor nessa hora é que você, princesa, eu, nós, mulheres de joelhos, não venhamos desistir de buscar a palavra de Deus, mas que sejamos famintas pela palavra de Deus, sedentas pela presença do Espírito Santo, que possamos anunciar com grande poder o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo faz por nós, a mudança que Ele faz nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que possamos de fato dizer, se Deus quiser, isso ou aquilo será estabelecido na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha nação, em nome de Jesus, amém? Que possamos ser dependentes do Senhor, confiantes nele, crendo na sua fidelidade e no seu poder, amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, continua a ministrar dentro de nós a tua palavra, a gerar dentro de nós a mudança necessária, a mudança que nós precisamos. Nós confiamos no teu poder, Espírito Santo. Se há alguma mulher ainda que não foi batizada com teu Espírito, que em nome de Jesus, o Senhor possa batizá-la com o Espírito Santo, aquele que nos reveste de poder, de autoridade, de ousadia, em nome de Jesus. E que possamos ser famintas pela tua palavra, sedentas pelo teu Espírito. Que a glória de Jesus, a glória do Senhor seja vista em nós. E que o perfume do conhecimento de Cristo seja sentido nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz. Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família, sua geração, sua descendência, toda a sua história. Em nome de Jesus. Amém.